Então, o que é a densidade condicional? A definição dela é relativamente simples. A gente vê aqui a definição da densidade condicional de x dado y. Isso aqui é simplesmente a densidade do vetor xy, né, onde tanto x quanto y podem ser vetores também. Então, ele está pegando um vetor formado pelo vetor x, concatenado do vetor y, dividido pela densidade do vetor y. E essa definição tem uma intuição muito simples, que a gente já tinha visto em fundamentos de probabilidade. O que está acontecendo aqui? Se a gente pensar que a nossa densidade de x dado y, podemos pensar nela como sendo a probabilidade de x é igual a x, dado que y é igual a y, né, que é basicamente o caso discreto. Daí o que a gente vai obter? Em cima a gente tem a probabilidade de x é igual a x e y é igual a y, dividido pela probabilidade de y igual a y, que tem na nossa definição do lado direito aqui. Então a gente viu que se a gente tivesse exatamente isso para a probabilidade, quer dizer, que a nossa densidade era a probabilidade, e que de fato a densidade é a probabilidade no caso discreto, a gente teria que a definição de densidade condicional é exatamente a definição de probabilidade condicional que a gente tem para o caso discreto. Então a densidade de x dado y, se isso for a probabilidade de x dado y, a gente vai ter a probabilidade de x e y dividido pela probabilidade de y, que é a nossa definição de probabilidade condicional. E de fato tem esse lema aqui, que se x e y é discreto, então a gente tem exatamente aquilo que a nossa intuição está dizendo. E no caso contínuo, a gente viu que no caso contínuo a densidade não é exatamente uma probabilidade, ela é uma plausibilidade, né, de um determinado ponto, mas ela está justamente dizendo quão plausível é o ponto x, dado que o y assumiu o valor y. Né? Ou seja, quanto de probabilidade está concentrada ao redor de x, dado que o y caiu em uma região próxima a y. É mais ou menos essa a nossa ideia da definição para o caso contínuo. E no caso discreto, ela bate exatamente com a nossa ideia de probabilidade condicional. E no caso contínuo, a gente tem uma intuição que é aproximadamente a mesma coisa. Então a gente pode trabalhar em um exemplo discreto para tentar entender o que está acontecendo aqui. Então, aqui a gente está definindo a densidade conjunta para x e y. Então, a gente tem que a probabilidade de x é igual a 0 e y igual a 0 é c, x é igual a 0 e y igual a 1 é 0,3, a probabilidade de x é igual a 1 e y igual a 0 é 0,4, a probabilidade de x é igual a 1 e y igual a 1 é 0,1. E daí a gente poderia querer determinar o valor de c. A gente já fez isso em uma questão anterior, né? E daí a gente pode querer, por exemplo, determinar certos valores da densidade condicional. Então vamos começar só revendo como que a gente achar o valor de C. Basicamente, se a gente somar sobre todos os valores da tabela, tem que dar 1. Então, 0,3 mais 0,4 mais 0,1, a gente vai obter que isso vai dar 0,8, e portanto, que se a gente somar com o valor de C, a única forma disso dar 1 é se o valor de C é igual a 0,2. Então eu vou colocar esse 0,2 aqui na tabela, quando eu for passar para a lousa, e daí com base nessa tabela a gente pode calcular algumas probabilidades condicionais. Então, vamos para a lousa para continuar esse exercício. Então, eu vou escrever a nossa densidade aqui. Zero dois, 0,1, 0,3, 0,4. Então, uma coisa que a gente poderia fazer é por exemplo, calcular a densidade de x dado y, e digamos que a gente quer saber a probabilidade de x é igual a 0, dado que y é igual a 0. A gente viu pela definição que isso aqui vai ser f de x e y de 0, 0 sobre f de y calculado no ponto 0. E daí a gente tem uma questão aqui, tá? O f de x e y no ponto 0, 0, a gente viu que é 0,2.
Então isso aqui é 0,2. E daí nos resta saber qual é o valor de f de y no ponto zero. E para isso a gente pode usar a lei da probabilidade total. A gente pode incluir uma soma sobre os possíveis valores de x. Então, isso aqui vai ser o quê? Usando a lei da probabilidade total, que a gente viu na parte de densidade. Isso aqui vai ser f de x e y 0, 0, mais f de x e y 1, 0. Então, são todas as densidades em que o y assume o valor 0. E o y, então isso aqui vai dar 0,2 mais 0,4. Que vai dar simplesmente 1/3. E a densidade condicional, quer dizer, no caso aqui é uma probabilidade, ela tem várias outras características, quer dizer, então se a gente quisesse calcular a densidade do y, do x ser igual a 1, dado que o y é igual a 0, isso tem que somar 1, se a gente usar a outra densidade que a gente obteve. Então a gente já sabe de antemão que a densidade de x é igual a 1, dado que y é igual a 0, tem que ser 2/3. E um exercício interessante que vocês poderiam fazer, né, para completar o nosso raciocínio, seria calcular, por exemplo, f de x dado y para 1 dado 1 e f de x dado y para 0 dado 1. Então, seria legal se vocês fizessem esse exercício para o caso discreto aqui. E no próximo slide a gente vai ver, no próximo vídeo a gente vai ver como fazer a densidade condicional para o caso contínuo. Então continuamos no próximo.